Bom, 1003, tudo bem com vocês aí? Olha só, nós vamos dar aqui uma rapidinha sobre razões trigonométricas. Quer dizer, dar uma explicada para vocês. Tudo que eu vou falar aqui, o conteúdo está lá para vocês já, tá bom? Então eu vou dar uma explicada, tem vídeo lá explicando, eu vou dar minha explicação aqui para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil. Lembrando, na próxima semana é a nossa prova. Começa a nossa prova que é só sobre razões trigonométricas. Quer dizer, primeira coisa que eu tenho que entender, não é tentar não, eu tenho que entender, tá aqui, ó. Triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo de 90 graus, esse quadradinho aqui, ó, com um pontinho marca triângulo de 90 graus. Três lados, reparou? O lado maior é a hipotenusa, eu vou chamar de H, ó. O lado maior é a hipotenusa. Então aqui é cateto e aqui é cateto, ó. Pronto, e eu tenho que saber isso obrigatoriamente. Triângulo retângulo. O maior lado é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. Aí agora, Murilo, você botou aqui cateto oposto e cateto adjacente, a gente vai chamar de CA, né? Eu tenho que saber isso obrigatório. Mas isso depende do ângulo que você vai estar enxergando. Olha só, aqui é um ângulo de 90 graus, eu já sei. Aqui tem um ângulo em azulzinho, eu vou chamar até de alfa, pode ser. E aqui um outro ângulo, olha lá, ó, em lilás. Tá ok? Então vai depender do ângulo que você tá vendo, se você vai estar analisando esse ângulo ou esse, para poder saber quem é cateto oposto e cateto adjacente. Se você quiser saber também a hipotenusa, ó, só tá aqui o ângulo 90 graus, esticou a hipotenusa, mas é o maior lado. Então tem que saber quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, obrigatório. Por quê? Porque todos os exercícios dependem disso. Então vou ler lá, ó. Hipotenusa, já achei. Eu estou analisando esse ângulo. A reta que está na frente é o cateto oposto, ó lá. Ó, esse aqui então seria meu cateto oposto. E o do lado dele, cateto adjacente. Todo triângulo retângulo vai ser assim. O maior lado, hipotenusa. Ah, qual ângulo que eu quero analisar? Esse aqui, ó. Quem está em frente a ele, cateto oposto. Quem está do lado, cateto adjacente. Então eu mato isso obrigatório. Eu boto isso até nos exercícios lá do vídeo. A gente coloca lá. Desculpa, no conteúdo eu coloco lá um triângulo desse para você dizer quem é hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, tá ok? Ah lá, vou desenhar um aqui, ó. Ah lá, vou desenhar um outro aqui, vou desenhar o contrário lá. Às vezes os caras mandam o triângulo contrário, mas é a mesma coisa aí. Ó, ângulo 90 graus. Pronto. X, Y e Z. Para esse ângulo aqui, ó, eu estou analisando esse ângulo. Quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? Responde aí só com a letra. Ó, vou subir um pouquinho, olha lá. Triângulo retângulo, ó, tá aqui, triângulo retângulo. Esse é o ângulo que eu estou analisando. Por exemplo, um ângulo de 20 graus. Estou supondo, dei um chute. Ótimo. Quem é hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente em relação a esse ângulo? Tá aqui, ó, maior lado. Aí, hipotenusa, X. Cateto oposto, ó, Z. Cateto adjacente, esse aqui, ó, Y. Reparou, ó, maior lado, hipotenusa. Quem está em frente a ele, cateto oposto, Z. E quem está do lado dele, cateto adjacente. Pronto, se você souber isso, você mata as questões que tem lá de trigonometria no triângulo retângulo. Ou trigonometria no triângulo, tá ok? Eu tenho que saber isso obrigatório. Outra coisa que eu tenho que estar sabendo, eu vou colocar aqui pra gente, ó, deixa eu puxar aqui ainda antes. Eu vou usar essas fórmulas o tempo todo, seno, cosseno e tangente. Pô, Murilo, eu não tenho nem ideia do que é seno, cosseno e tangente. Ótimo, não precisa ter ideia do que é seno, cosseno e tangente. Ah, eu nunca vi, não tenho ideia. Ótimo, eu tenho que guardar essa tabelinha. Essa tabelinha eu vou ter que guardar porque é ela que eu vou utilizar para calcular os valores do triângulo retângulo para me achar. CO, CA e H. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, essa tabelinha também... Ah, Murilo, você colocou ela lá nos conteúdos? Coloquei. Tá bom? Olha só, como é que você monta ela? Como é que você monta ela? Seno, cosseno e tangente. Coca-Cola. Já ouviu falar em Coca-Cola? Ó, só botar atrás aqui. Coca-Cola. Coca. Olha lá. Embaixo, hipotenusa, hipotenusa. Pronto. Aí. Se você às vezes esquece, não está com ele na mão, mas vai estar sempre com ele na mão para usar. E aí eu coloquei lá também, isso aqui é a forma de você guardar, ó, fácil de você montar. As fórmulas para seno, cosseno, tangente, que você vai usar elas o tempo todo. É elas que você vai utilizar para saber qual questão que eu mato lá no triângulo retângulo. Qual valor que eu vou calcular? Eu vou usar seno, cosseno, tangente.
Já já eu vou mostrar. Qual que eu uso? Seno, cosseno, tangente? Essa pergunta, né? Vou mostrar para você. A gente não sabe, só olhando o triângulo para você saber se é seno, cosseno, tangente. Uma dica. Eu tenho CO e H. Eu vou achar o seno. Eu tenho seno e tenho o CO. Vou achar o H. Então depende de quem esteja faltando lá no triângulo. Ah, tá faltando hipotenusa lá, mas eu tenho seno, eu tenho CA. Eu vou usar CO. Entende? Então depende de quem esteja faltando. Mas vou mostrar isso na prática. E esses caras aqui também, ó, eu coloquei lá para vocês ângulos notáveis. O que é isso? É o seno, cosseno e tangente dos ângulos que mais aparecem, que é 30, 45 e 60. Tá vendo? Seno de 30, meio, de 45, raiz de 2 sobre 2. Pô, vou usar a raiz de 2 sobre 2, divide lá, acha o valor de raiz de 2, é 1,1, por exemplo, dividido por 2. Quer dizer, tranquilo. E raiz de 60. Eu tenho aqui ó, o seno, cosseno e tangente dos ângulos mais famosos, por isso que é um chamado ângulos notáveis. Mas o cara te dá o seno, cosseno e tangente na questão. A não ser que seja de 30, 45 e 60. Aí você vai usar a tabela. Mas mesmo assim, a maior parte dá todos os valores dos ângulos lá do seno, cosseno, tangente para o ângulo que ele quer estar usando, tá bom? Então, ó, eu tenho que ter isso aqui guardado, tem lá nos conteúdos. Tem que ter a fórmula de seno, cosseno, tangente guardado e tem que saber o que é cateto oposto e cateto adjacente. Pô, Murilo, o cara me deu um triângulo de cabeça para baixo, ó lá. Não tem problema, a forma é a mesma aí, ó. Ele botou lá o ângulo, ó, aqui, ó. Aí. Ah, eu quero saber quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Depende do ângulo que ele quer ver, ué. Ah, quero ver esse ângulo aqui, ó. Olha lá, por isso que eu falei para você, esse ângulo. Ó, já sei aqui, ó, a hipotenusa. Aqui, ó, a hipotenusa é o maior lado. Vou chamar de HI, para você enxergar. Desculpa, deixa eu subir aqui. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci de subir. Aqui, ó, botou um triângulo de cabeça para baixo. Botou lá, ó, ângulo 90 graus. Eu já sei que esse ângulo é 90 graus. Eu quero tudo em relação a esse ângulo aqui, ó. Olha lá, ele podia pedir por esse aqui, mas ele pediu por esse. Ele pode pedir por esse ou por esse. Esse você já sabe que é 90. Então, ele vai pedir tudo para esse ângulo ou para esse ângulo aqui, ó, nos dois. Mas, olha lá, o maior lado, hipotenusa, já sei. Bom, quem está em frente ao ângulo é o cateto oposto. Esse aqui, ó, cateto oposto. O do lado, cateto adjacente. Matei ela. Se eu souber isso, eu mato as questões, porque eu vou estar com um triângulo, ele vai me dar um valor ou dois. Ó, são três valores, 1, 2 e 3. Tá ok? Ó, essa reta aqui, essa e essa. Ele me dá 2 valores, eu me dá 1. Conforme o número de valores que ele me dê, por exemplo, imagine você que eu diga que a hipotenusa é 50 metros. Ótimo. Eu vou usar cateto oposto, cateto adjacente ou tangente? Eu vou usar, desculpa, seno, cosseno ou tangente. Ah lá. Ele me deu o valor da hipotenusa. Ótimo. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Aí, ó a dúvida minha lá. Deixa eu voltar aqui para pegar. Estou lá com a questão. Tá vendo a questão? Ele me deu a hipotenusa que vale 50 metros e ele quer esse ângulo aqui. Ele me deu esse ângulo para estudar. Eu vou usar a fórmula de cateto oposto, cateto adjacente desculpa, seno, cosseno ou tangente? A minha pergunta lá. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente para calcular esses valores? Essa é a dúvida que fica para a gente direto. Quem você tem? Você tem hipotenusa. Ótimo. Eu tenho hipotenusa. Se eu tenho hipotenusa, vê se você enxerga aqui. Eu não vou usar a fórmula de tangente. Vou usar de seno ou cosseno. Entendeu? Olha lá. Eu tenho o valor da hipotenusa. Eu vou usar um desses dois aqui. Ou seno ou cosseno. Entendeu? Ah, Murilo, ele vai te dar um outro, ele vai te dar um segundo. Vamos supor que ele dê que o cateto adjacente é 10. Olha lá, eu já sei que eu vou usar o cateto oposto. Vê se entendeu. Eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Ah, ou então, olha lá, não tem também não. Eu tenho a hipotenusa. Volta. Eu vou usar seno ou cosseno. Vai depender de qual valor ele der. Ele me deu o cateto adjacente valendo 10, como eu falei aqui agora. Ó, se ele me deu o cateto adjacente, eu vou achar o cosseno lá. Mas deixa eu voltar. Ah, Murilo, não entendi muito bem não. Calma. Vamos nós para o que interessa primeiro. Vamos ver na prática. Ó, eu vou usar o tempo todo. Vou botar aqui ó, isso, vou botar as formulazinhas aqui, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui, rapidinho. Essa questão aqui é típica. Às vezes ele bota uma casa lá. Logicamente, me deu uma casa, quer saber a altura da casa. Pô, Murilo,
Logicamente, eu tenho um triângulo lá. Agora, olha nessa questão aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Deixa eu subir. Olha a questão 1. Olha lá. Você pode parar e dar um pause aí para anotar no seu caderno, tá bom? Eu vou pedir para você fazer isso. Olha só o que ele deu na questão 1. Ele deu, a questão 1 é para todos, esses valores é para todo mundo aqui embaixo, tá bom? Olha só, dado seno de 40, cosseno de 40, tangente de 40. Determine o valor de x em cada um deles. Pergunta. X, aqui é a hipotenusa, você já sabe. X é cateto oposto ou cateto adjacente? Ah, Murilo, se o ângulo é esse aqui, ó, cateto oposto. Fórmula para calcular cateto oposto, deixa eu voltar aqui para você, ó, é seno, cosseno, seno e tangente. Reparou que é seno e tangente? Ó, eu quero calcular o x. X é o cateto oposto, aí eu tenho que saber que aqui é a hipotenusa, o ângulo em frente é o cateto oposto, aqui é cateto adjacente, eu tenho que saber isso, ó lá. Então, ele quer calcular x. X é quem? É o cateto oposto. Qual fórmula de seno, cosseno, tangente que eu tenho no cateto oposto? Olha lá, ó. Eu tenho no seno e na tangente. Mas, olha só, eu tenho o valor da hipotenusa, então não posso usar tangente. Para o valor da hipotenusa, só posso usar seno, reparou? É isso que eu vou entender. O que ele me deu, o que ele me pede? Pô, ele me pede cateto oposto? Tem duas fórmulas. Mas eu tenho o valor da hipotenusa. O valor da hipotenusa só pode ser nesse aqui, ó. Aqui não tem hipotenusa. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Seno do ângulo, logicamente, seno de 40, cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, ó. Seno do ângulo, seno de 40. Aí já vou botar aqui o ângulo, ó. Igual cateto oposto sobre hipotenusa. Pronto. Matou a questão. É só você substituir. Olha quanto é que vale seno de 40. Ele deu lá pra gente, ó. 0,643. Cateto oposto é quem eu quero. X. O valor da hipotenusa, 20. Aí, só multiplicar cruzado, ó. X igual 20 vezes 0,643. Matei a questão. X vale, aí só fazendo a continha ali. 20 vezes 0,33, 12,86 metros. Já que ele me deu em metros, olha lá. Entendeu como é que você mata a questão? Vamos lá, vou baixar aqui para você, para mostrar a segunda. Faça a correção e anota tudo isso no caderno, tá bom? Aí, a número 2, ó. Anota lá, deixa eu mexer aqui na posição da luz, para que a gente enxergue melhor. Opa! Aí, questão número 2. Vou dar um pause aqui para você fazer, vou fazer a 2, depois eu vou mudar o vídeo, que ele está muito grande, tá bom? Então tá lá, vou dar um pause aqui para você fazer tentar fazer a questão 2. Tá aí, ó. Um pause. Voltando do pause. Aqui, ó. Ele quer calcular o x aqui, ó. Esse x aqui é cateto oposto ou cateto adjacente? Aí eu vou lá, ó. Hipotenusa, em frente é cateto oposto, ele quer calcular o cateto adjacente. Qual fórmula que eu posso utilizar para calcular cateto adjacente? Eu tenho o valor da hipotenusa, reparou? Volta eu lá. Eu tenho duas fórmulas. Olha lá, ele quer calcular o cateto adjacente. Volto. Cateto adjacente, eu tenho a fórmula do cosseno, eu tenho do tangente, só que eu não tenho o valor da hipotenusa aqui, ó. Então, eu tenho que usar essa daqui, esse Hzinho aqui ficou meio estranho lá. Aí, vou até chamar de hipotenusa, ó. Eu tenho o valor da hipotenusa? Opa, eu posso usar essas duas fórmulas aqui. Como ele quer calcular o cateto adjacente, eu vou usar a fórmula do cosseno. Aí, boto lá, ó, fórmula do cosseno de 40. Ó, cosseno do ângulo que ele me deu. Fórmula do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Pronto, matei a questão lá, eu tenho os valores lá. Cosseno de 40, ele me deu lá em cima. Volta lá, 0,766. Cateto adjacente, é o que eu quero. Vou chamar de x e vou deixar a cateto adjacente. O valor da hipotenusa, 20. Eu posso deixar como x, já que ele pediu cálculo do valor de x. Cateto adjacente vai ser igual a 20 vezes 0,766. Cateto adjacente, ou x, que é o valor que eu tenho aqui, vai dar, essa conta toda, ele vai dar 15,32 metros. Olha lá, faz a conta na calculadora do celular. Pronto, matei, ó. Eu vou fazer mais um bocado assim, eu vou mudar de vídeo, tá bom? Vou para você fazer mais um bocado. Eu vou passar a questão 3, 4, 5, 6 para você fazer. Deixa eu mudar de vídeo aqui, que esse aqui ficou muito grande.